pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento da ADI que questiona o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Até agora, 6 ministros votaram contra esse tipo de financiamento e um foi favorável à arrecadação. A Corte do Supremo retomou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona o atual modelo de financiamento das campanhas eleitorais. Na sessão anterior, o relator, ministro Luiz Fux, votou pela inconstitucionalidade parcial de artigo de lei eleitoral na parte que autoriza doações de empresas para as campanhas. Também declarou inconstitucional o artigo da Lei dos Partidos Políticos na parte em que permite que pessoas jurídicas financiem partidos políticos. Seguiram o voto do relator o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli. Na ocasião, pediu vista o ministro Teori Zavascki, que hoje, em quase uma hora, manifestou seu voto pela improcedência da ADI, mas entende que deve haver limites nos financiamentos a campanhas e partidos políticos com mecanismos de controle e sanções. É preciso, sobretudo, que os abusos do poder econômico e a corrupção política tenham severa resposta repressiva por parte do Estado, sob pena de tornar ineficaz não só o modelo atual, mas qualquer outro que venha a substituí-lo no futuro. O relator, ministro Luiz Fux, se manifestou para reiterar seu voto. Não é essencial à democracia a participação das pessoas jurídicas e essa atuação era meramente contingencial e não necessária. O aumento dos gastos de campanha não enseja o aprimoramento do processo político. O ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia votado, destacou que os grandes financiadores de campanhas são os mais beneficiados nos contratos com o poder público. Os grandes financiadores eleitorais são os grandes beneficiários de contratos com a administração pública. Este ponto, que foi destacado pelo ministro Teori no voto dele, é um dos que a mim mais chama a atenção para a dramaticidade deste modelo que, de certa forma, fomenta e coonesta essa relação promíscua de grandes empresas com o governo. O ministro Marco Aurélio votou pela parcial procedência do pedido. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro se embasou em relatórios de eleições anteriores e lembrou dos elevados valores de financiamentos de campanhas e quem são os maiores financiadores. O número de empresas doadoras é relativamente pequeno, considerado o universo empresarial brasileiro. Todavia, essa parcela menor de empresas doam muito dinheiro, o que implica a influência política por uma estrutura socioeconômica hierarquizada, cujos membros trocam dinheiro por futuros serviços governamentais. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator, lembrando que as leis atuais ferem vários direitos constitucionais e preceitos republicanos. O problema, a meu ver, é que a promessa dos constituintes, solenemente gravada logo no artigo vestibular de nossa Carta Magna, segundo a qual seria instituída no Brasil uma democracia participativa, em complemento à representativa, nunca se realizou plenamente, pois jamais foram removidos os obstáculos, na prática intransponíveis, para a manifestação direta dos cidadãos no plano da política, mediante plebiscito, referendo e a iniciativa popular, previstos no artigo 14, 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Já o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o tema volta ao plenário em outra sessão. O repórter Adilson Mastelari acompanhou também a segunda parte da sessão dessa quarta. E ao vivo do STF tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na volta do intervalo, os ministros analisaram também um mandado de segurança que questiona a decisão do Supremo, que considerou inconstitucional a titularidade de cargos em cartório de notas e de registros
sem aprovação prévia de concurso público para eventuais vagas ou remoções. Nesse caso, o recurso foi rejeitado por unanimidade. Os ministros analisaram também um outro mandado de segurança, este contra a decisão do CNJ, que também falava sobre cargos e vagas em serventias extrajudiciais e a necessidade em aprovação de concurso público. Neste caso, por maioria, o recurso foi denegado. Érica. Obrigada, Dilson. E vamos agora aos destaques da sessão plenária de amanhã, quinta-feira, dia 3 de abril. Na pauta desta quinta-feira, não há processos previstos sobre matéria penal, como acontece normalmente, predominando o tema servidor público. Além do voto vista no recurso extraordinário 565.089, a ministra Carmen Lúcia pode apresentar relatório e voto em 12 embargos de declaração em agravos regimentais em recursos extraordinários que tratam do mesmo tema. Somente mais um tema previsto para julgamento no dia: separação de poderes e federação, mas também com um grande número de processos. São 7 ações diretas de inconstitucionalidade de relatoria de diferentes ministros, que poderão ser julgadas nesta quinta-feira. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br.